Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou o professor de matemática. Nesta aula você vai aprender a calcular o determinante de Vandermonde. Antes disso, subscrevam aqui no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, trago aqui esses dois exemplos. Tem aqui o exemplo 1 e tem aqui o exemplo 2. Esses dois exemplos. Então, depois desta aula, você estará em condições de resolver qualquer determinante, calcular qualquer determinante de Vandermonde. Muito bem. Para calcular o determinante ou aplicar o método de Vandermonde, não se aplica em qualquer matriz. Deve ser aplicado em matriz com uma certa característica. Então, nas matrizes, deve-se garantir com que tenha uma linha ou uma coluna com somente valores unitários, com 1 neste caso. Então, veja aqui que nesta matriz A tem aqui o 1, 1, 1. Então, esta matriz é uma matriz do tipo 3 por 3, em que tem um elemento 1. Então, nesta matriz sempre existe uma linha ou uma coluna base. Uma linha ou uma coluna base é uma linha ou uma coluna que gera outros elementos. Então, veja que temos aqui esta linha aqui. Esta linha aqui. Esta linha é uma linha base, porque esses elementos estão na primeira linha, obtém-se através desta linha aqui. E os elementos da terceira linha obtêm-se através também dessa linha aqui. Então, veja aqui, para poder perceber melhor que esta linha aqui é que gera esta linha, a primeira linha, e é que gera também a terceira linha. Veja que esses elementos aqui são elementos de potência zero desta linha aqui. Então, quando x é 0, resulta no 1. Quando y é 0, também vai resultar no 1. Ou quando z é 0, resulta no 1. Agora, este elemento, esta linha aqui foi gerada pela esta linha aqui, em que tem a potência 2. Então, veja que aqui é x ao quadrado, aqui é y ao quadrado, aqui é z ao quadrado. Se fosse uma matriz do tipo 4, por exemplo, então significa que teria aqui o elemento de x elevado a 3, depois x elevado a 3, y neste caso elevado a 3, aqui também z elevado a 3. Se for uma matriz de ordem 5, é assim sucessivamente, então vai sempre crescendo. Então, esta linha aqui é a linha, neste caso, geradora de todos os outros elementos. Agora, como calcular determinante? Então, esta forma aqui só é aplicável para ou é aplicado para matriz com essas características. Então, pode ter essa característica nas linhas ou pode ter essa característica nas colunas. Por exemplo, ter uma matriz com essa característica em que o 1 está em uma das colunas. Assim, depois aqui x, y, z, aqui x ao quadrado, aqui y ao quadrado, aqui também z ao quadrado. Aqui depois ter, sei lá, vamos supor que é x elevado a 3, aqui y elevado a 3, z elevado a 3, em que aqui terá também o 1, aqui vamos lá supor w, aqui w ao quadrado, aqui w elevado a 3. Então, também esta aqui vai ser uma matriz de Vandermonde. Então, sendo uma matriz de Vandermonde, então pode-se muito bem aplicar o método para calcular o determinante de Vandermonde. Como é que é aplicado o determinante? Então, é simples. Determinante desta matriz A vai ser igual. Então, vai ser este elemento aqui menos esta aqui. Então, significa que vai ser y menos x vezes, depois vai ser este z aqui menos o x. Então, fica o z menos o x multiplicado depois o z menos o y. Então, fica aqui o z menos o y. É desta maneira como é calculado o determinante de Vandermonde. Então, vamos lá para o exemplo número 1. Então, o exemplo número 1, a coluna principal, a linha principal neste caso é exatamente esta linha aqui, porque esta linha aqui é a linha geradora de outras linhas. Veja aqui que este 1 aqui é quando 3 é elevado a 0, resulta no 1, quando 4 é elevado a 0, aqui é elevado a 0. Então, esta linha aqui tem sempre elevado a 1, a potência 1, e depois daqui é a potência 2. É 3 ao quadrado que resulta no 9, 4 ao quadrado que resulta no 16, 5 ao quadrado que resulta no 25. Então, o determinante desta matriz B vai ser igual. Então, vamos lá, as subtrações. Vai ser este 4
menos o 3, depois vezes o 5, menos este 3, depois multiplicado por 5 menos o 4. Então é só calcular essas diferenças para depois multiplicar o resultado. 4 menos 3 resulta no 1, vezes 5 menos 3 resulta no 2, vezes 5 menos 4 resulta no 1. Então, o determinante desta matriz aqui, que parece ser uma matriz difícil, é igual a 2, é este produto aqui. Então, é assim como é calculado o determinante aplicando o método de Van der Monde. Então, vamos ao exemplo número 2. Então, o exemplo número 2, temos aqui a coluna geradora. Aqui já não temos a linha geradora, porque a matriz unitária, ou seja, a linha que contém todos os elementos que resulta no 1, é exatamente esta primeira linha aqui. Então, vejamos que a coluna base, não é linha, é coluna. A coluna base é esta aqui. Esta coluna. Então, esse 1 obtém-se quando 2 é elevado a zero. Este 1 obtém-se quando 6 é elevado a zero. Este 9 obtém-se, este 1 obtém-se quando 9 é elevado a zero. Agora, quando é 2 ao elevado a 2 resulta no 4. Quando é 6 elevado a 2 resulta no 36. Quando é 9 elevado a 2, neste caso também é o 32. Então, como é que se calcula o determinante desta matriz aqui? Então, veja, vai ser este elemento aqui, o elemento médio, que vai ser 6 menos este primeiro elemento, que é 2, depois vezes este elemento aqui, o último elemento, menos o primeiro, depois vezes este último elemento, 9 menos o elemento médio, né? Então é só calcular essas diferenças, depois calcular o produto. Então fica 6 menos 2, fica 4, vezes 9 menos 2, fica igual a 7, depois 9 menos 3, 6, que resulta no 3. Então vamos lá, isto aqui é 4 vezes 21. Então 4 vezes 1 resulta no 4, 4 vezes 2 resulta no 8. Então o resultado fica igual a 82. Se gostou do vídeo e ainda não subscreveu, subscreva aqui no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer, porque aqui ainda terá mais novidade. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Até mais.